Hoje, o que, não sei se o senhor vai concordar, eu pergunto ao presidente da OAB de Rondônia, as mudanças de posição tão frequentes dos ministros das Cortes Superiores não configuram uma insegurança jurídica não tenho a menor e dúvida. um perigo, mais do que isso, mais do que a insegurança jurídica, um ataque à democracia, um ataque de morte à democracia? Eu acho que fazem mal quando mudam bruscamente posições. As Cortes Superiores, elas existem exatamente para dar previsibilidade ao sistema de justiça. Andam muito mal quando elas se dispõem a mudar bruscamente. Um dia entende uma coisa, outro dia entende outra. Eu, inclusive, acho que num processo de amadurecimento nosso, como democracia, é muito válido o debate sobre mandato no Supremo Tribunal Federal. Isso daria uma dimensão histórica para cada membro que ingressasse lá. Ele entender que ele tem um trabalho a fazer por determinado período e, terminado aquele período, ele sai. Eu acho muito ruim. A OAB Nacional defende essa Não é uma posição? Essa é uma posição minha, Márcio, advogado. Não existe esse debate oficial nem na OAB Federal e nem aqui na OAB de Rondônia. Essa é uma posição minha, Márcio. Mas é um assunto que deveria ser discutido. Eu defendo essa posição. Acho muito ruim, acho que não funcionou no Brasil. Nós pensarmos em termos de tempo em que o ministro fica no Supremo Tribunal Federal. O ministro Marco Aurélio foi nomeado pelo Collor, aposentou recentemente, né? O ministro Celso de Mello tinha sido nomeado pelo Sarney, aposentou não faz muito tempo. O ministro Gilmar Mendes foi nomeado pelo FHC no primeiro mandato. O Lewandowski pelo Lula. Até que não ficou, se a gente pegar historicamente, porque o Collor, o Marco Aurélio foi muito tempo, né? Você pegar ele foi nomeado pelo Collor, 91, 92, se eu não me engano, e ele saiu há pouquíssimo tempo atrás. Então ele ficou mais de 30 anos. Você vê, o próprio ministro Alexandre de Moraes é um homem moço. Entrou há pouco tempo, vai ficar muito tempo ainda. Né? Porque ele foi nomeado pelo Temer, ele é jovem. Se o Daninho entrar, um homem jovem, o Mendonça vai ficar 40 anos, o Mendonça. O ministro André Mendonça é muito jovem também. Ele a expulsória que a gente brinca, né? Que é a compulsória, a gente chama de expulsória de modo mais informal, é aos 75, né? Então, quem entra como ministro André Mendonça, com a idade que entrou, se eu não me engano, ele tem 40 e poucos anos, ele entra com a perspectiva de ficar mais de 30 anos na Corte Suprema. Nos Estados Unidos, o cargo é vitalício, né? Eles só deixam a Corte depois que eles, caso eles queiram, eles ficam até a morte. Lá não existe nem a expulsória. Mas eu acho que para a gente não funciona muito bem. Mas acho que a comparação é só até aí, né? Porque saiu daí, as condutas são totalmente diferentes. Lá nos Estados Unidos não é uma corte tão aberta, que comunique tanto. Lá, quando sai uma decisão, sai a decisão da corte toda. Não sai o voto de cada um. Monocrático. Sequer se conhece a posição individual de cada um dos ministros. Sempre é a posição da maioria, que eles chamam de opinião, é a opinião da maioria que é divulgada. Nós, quando vamos acessar os julgamentos da Corte Americana, só é disponibilizado os debates orais feitos pelos advogados. Os debates que os ministros promovem entre eles nunca são acessados, porque só é divulgada a opinião da maioria. Então é uma corte muito diferente no seu funcionamento em relação à corte brasileira, né? O STF tem os seus julgamentos todos televisados, são transmitidos e nós temos acesso à posição de cada um dos ministros, aos argumentos de cada um dos ministros. Olha, tem quem diga, inclusive, que esse protagonismo dos ministros se deu e se acelerou após a televisão. A TV, que foi na época em que o Marco Aurélio assumiu a presidência. A TV... TV Justiça. A TV Justiça, né? Deu esse protagonismo, todo mundo gostou de aparecer. Mas e o que o senhor acha, por exemplo, daquela frase, não, é só até o fim do mês eu vou concordar? Não associei aqui. Essa frase é de quem? Da ministra Carmen Lúcia. Numa decisão que impunha um controle de censura no período eleitoral.
Eu não recordo desse documento específico, mas essa é uma temática. Quando ela declarou que ia concordar, só porque era só até o fim do mês, quando acabavam as eleições. Esse documento específico eu não me recordo, mas eu posso te falar de um modo geral sobre essa questão que a gente enfrentou aqui da liberdade de imprensa. Eu, inclusive, fui um dos presidentes. No Brasil, nós temos 27 seccionais. Nós promovemos um debate interno muito intenso sobre o posicionamento da ordem frente ao modo como a Justiça Eleitoral estava tratando a liberdade de fala, a liberdade de expressão do pensamento. E ali, a OAB de Rondônia foi uma das 10 do Brasil que assinou um documento pedindo ao presidente nacional da OAB providências, porque nós entendemos, sim, que houve decisões judiciais que tolheram a liberdade de expressão. E eu te digo isso, eu tenho muito orgulho dessa posição, porque eu acredito que houve, sim, momentos em que se tolheu indevidamente,